Bem, pessoal, a comunidade cripto nas últimas 48 horas descobriu que a repressão dos reguladores norte-americanos contra a emissão da BUSD pela Paxos, que é a stablecoin nativa da Binance, que é emitida em parceria com a Paxos, era só a ponta de um iceberg de uma grande operação denominada Choke Point 2, que está sendo orquestrada pela administração Biden para reprimir e eventualmente inviabilizar a criptografia e a sua relação com o sistema financeiro tradicional. Esse momento de inflexão da criptografia com a principal jurisdição do planeta, a norte-americana, algum dia ia ter que ocorrer. Esse embate, por mais que ele fosse adiado, ele iria ter que ocorrer. As máscaras estão caindo. Políticos como a senadora Elizabeth Warren, a maior anticripto do mundo, talvez não exista nenhum político tão abertamente anticripto que a Elizabeth Warren, mas agora vários outros políticos também deixaram as máscaras caírem. O fato é que está em andamento essa operação Choke Point 2, que nada mais é do que um esforço coordenado da administração Joe Biden para, num primeiro momento, afastar o sistema bancário da criptografia, e eles não vão medir esforços para que a criptografia se desidrate como um todo. É sabido e ressabido que os Estados Unidos, principalmente o Federal Reserve e a SEC, consideram a criptografia uma séria ameaça ao dólar norte-americano, que tá sendo ameaçado do seu trono, né? Esse destronamento do dólar não está acontecendo só por conta da criptografia, que ostenta um market cap hoje, que é 1/3 do valor por exemplo, da Apple. Então, a ameaça, na verdade, ao petrodólar vem mais da Arábia Saudita, da Rússia, da China e da Índia, que não param de comprar commodities energéticas da Rússia, da Arábia Saudita, pagando em outras divisas do que propriamente da criptografia em si, considerando a ameaça geopolítica e financeira global que os reguladores norte-americanos estão vislumbrando contra o altar sagrado do dólar norte-americano. O fato é que a gente está vendo se desdobrar sob os nossos olhos um mega desdobramento de uma série repressiva sem precedentes contra o mundo cripto. Então a gente pode citar alguns fatos. Agora toda a comunidade cripto, principalmente nos Estados Unidos, não tem dúvida nenhuma que o acesso à criptografia ao sistema bancário tradicional onshore está ficando cada vez mais restrito. Startups criptográficas lutam muito para conseguir bancos que operem com um nível mínimo de eficiência. Stablecoins como a Tether encontram uma dificuldade brutal para poder liquidar as suas operações através do sistema bancário tradicional. Nas últimas semanas, a intensidade da repressão, principalmente da SEC, contra a Kraken e agora contra a Paxos, a emissora da BUSD, acabou por tirar o véu dessa grande operação que está sendo denominada pela comunidade cripto como Choke Point 2, que na verdade, uma referência a Choke Point, que é aquela operação do início dos anos 2000, em que houve uma mega repressão contra a lavagem de capitais, envolvendo bancos, e enfim, antes mesmo do surgimento da BTC, a Choke Point, e agora a gente está vivenciando a Choke Point 2, em que os reguladores tentam empurrar a criptografia para um viés de associação a fraudes e eventualmente lavagem de dinheiro que não encontra respaldo nos fatos. Então, bancos tradicionais não atendem mais clientes criptográficos e startups criptos como acontecia há 6 meses atrás, por exemplo, e todos os reguladores norte-americanos, principalmente Fed, SEC e Departamento de Justiça, agora estão reprimindo até códigos abertos,
como código aberto do Tornado Cash. Eles estão proibindo o uso de programas de computador que pode ser facilmente copiado e colado num GitHub. Então, uma série de eventos estão se desdobrando. Vou citar alguns aqui, só para a gente rememorar. O Fed proibiu o Metropolitan Commercial Bank de firmar um acordo e o próprio banco Silvergate firmar um acordo com startups criptos. Depois o Fed de Kansas City negou o pedido de custódia de uma conta mestra para outra startup cripto. O Fed, em 27 de janeiro desse ano, emitiu uma declaração de política que desencorajava bancos de manter criptoativos ou emitir stablecoins e ampliava a autoridade desse órgão regulador sobre esse tipo de operação. O Conselho Econômico Nacional divulgou uma declaração proibindo explicitamente bancos de atenderem clientes criptográficos. Em 2 de fevereiro desse ano, a unidade de fraude do Departamento de Justiça norte-americano anuncia uma investigação sobre a Silvergate e as suas tratativas e negociações com o FTX e a Alameda Research. Em 6 de fevereiro desse ano, a Binance suspendeu transferências bancárias através de USD, ou seja, a Binance não promove mais SEPA transfers ou qualquer tipo de transferência bancária tradicional envolvendo o dólar norte-americano. Em 7 de fevereiro desse ano, o Fed promulga uma declaração transformando em regra final um compêndio que deve ser fielmente observado pelo sistema bancário, o que inclui algumas stablecoins. Agora, há poucas horas atrás, a SEC iniciou uma mega repressão contra a Paxos e por tabela contra a Binance, já que ambas as empresas possuem um acordo de negociação para a emissão dessa stablecoin, que é nativa do ecossistema Binance. E a comunidade cripto percebeu que a administração Joe Biden, na verdade, está orquestrando uma grande repressão à criptografia. À medida que a administração Biden vai entrando na segunda metade do seu mandato, a repressão à criptografia vem esvaziando as esperanças dos entusiastas criptos de uma reaproximação. Muitos empreendedores criptos veem a criptografia saindo da jurisdição norte-americana, enquanto isso, outras jurisdições, como Hong Kong, por exemplo, adotam um tom mais amigável. Os Emirados Árabes Unidos também, os sauditas também estão atraindo empresas criptográficas. Os reguladores norte-americanos seguem a repressão na esteira do crash da FTX, efetivamente empurrando indivíduos e empresas para fora da jurisdição norte-americana. O fato é que os reguladores, se eles continuarem pisando no acelerador e empurrando a atividade cripto e a criptografia como um todo para jurisdições menos sofisticadas, eles correm o sério risco de perderem totalmente o controle sobre o crescimento dessa indústria, que, eu lembro a vocês, não vai deixar de existir só porque a administração Joe Biden resolveu reprimir por todos os lados a criptografia. Lembrando, gente, que a dificuldade da criptografia é a sua relação com o sistema bancário. Mas hoje, a criptografia ela já existe no mundo descentralizado, no mundo das DeFis, e com a relação mais amigável com jurisdições menores, como, por exemplo, Hong Kong. A própria Singapura recrudesceu um pouco a regulamentação, mas ainda é considerado uma jurisdição amigável, um país crypto-friendly, vamos colocar assim. O fato é que a mera decisão de uma administração federal como a do Joe Biden não tem o condão de extinguir a criptografia. Eles vão expulsar muitos expoentes da maior jurisdição do planeta, que vai continuar se expandindo para fora da jurisdição norte-americana. O fato é que agora, como foi jogado, por assim dizer, M no ventilador,
A guerra agora ficou franca, máscaras caíram, as Elizabeth Warrens da vida agora já estão expostas, vamos colocar assim. Então as peças nesse grande tabuleiro de xadrez já estão completamente delineadas. A criptografia já sabe quem são os seus inimigos, por assim dizer. E essa operação Choke Point 2, na verdade, tá só começando. Agora a comunidade cripto percebeu que é sim uma grande operação orquestrada de, em sequência, determinar uma série de repressões sucessivas até desidratar. Mas é fato que esses expoentes da criptografia que estão sendo expulsos da jurisdição norte-americana estão indo para outras jurisdições. Isso não vai extinguir a criptografia. Tanto a maior cripto em termos de capitalização quanto todas as outras altcoins, no caso a BTC e todas as altcoins, já sobreviveram à proibição cripto chinesa, vão sobreviver a essa operação Choke Point 2. E o fato é que estava muito nebulosa esse teatro, estava muito nebuloso esse teatro que a administração Joe Biden estava promovendo com operações cirúrgicas que não encontravam uma racionalidade. Por que reprimia a BUSD e não reprimia o USDC da Circle, que pertence à BlackRock, que é uma gigante corporativa, cujo CEO, Larry Fink, tem acesso e tapete vermelho ao Federal Reserve. Então tá muito nebulosa essa relação, então tem muita coisa a ser explicada antes antes da gente poder vaticinar um desfecho sobre esse grande imbróglio. O fato é que agora a guerra da criptografia contra a administração Joe Biden é franca. Vamos ver como vai se desdobrar. Qualquer novidade eu venho reportar imediatamente aqui no canal. Grande abraço e daqui a pouco eu volto.